Bom, a gente volta a falar sobre o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria, deixando milhares de mortos e feridos e que ocorreu em uma área sismicamente ativa. A gente continua aqui com o nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky. Ô Fabrício, já se sabe, pelo menos tecnicamente, esse terremoto tem qual perfil, vamos dizer assim? Tiago, esse terremoto ele tem o perfil das chamadas placas transformantes. O que são as placas transformantes? Os terremotos eles acontecem na movimentação de placas tectônicas, que elas estão sob o solo, a vários quilômetros de profundidade, dando sustentação às cidades, à terra, enfim. Essa movimentação de placas transformantes é quando uma placa tectônica vai em uma direção e uma outra placa tectônica vai na direção contrária, na horizontal, digamos assim. Essa região ela é conhecida pela falha da Anatólia Oriental. Para se ter uma ideia, a gente conhece muito a falha de San Andreas nos Estados Unidos, é muito famosa mundialmente e é um estilo parecido de falha. Ali a gente tem a placa da Anatólia e também a placa arábica. São essas as placas que entraram em conflito para causar este terremoto. É importante a gente destacar, é uma zona, como você falou, que é conhecida por ser muito ativa na questão dos sismos. Em 2020, em janeiro de 2020, houve um terremoto de 6,7 graus na escala Richter, portanto, um pouco mais fraco, que deixou 41 mortos no país. Agora, a gente vinha falando, novamente, essa questão das atividades sísmicas muito frequentes. E por que esse terremoto foi tão devastador? É importante a gente chegar a esse ponto. A Turquia, novamente, é muito importante ressaltar, atividade sísmica frequente. Agora, certas partes do país estão mais preparadas para esse tipo de evento. Istambul, que é a maior cidade turca, ela tem uma arquitetura mais moderna, uma arquitetura preparada para terremotos, para tremores de terra. Não é o caso da região que foi atingida ontem. Até gostaria, se possível, chamar a arte que a gente separou da intensidade do terremoto, que mostra o mapa com a intensidade do terremoto. A gente já tinha destacado. Ele foi em Gaziantep, o epicentro do terremoto, ou seja, um terremoto que aconteceu em terra. Geralmente os terremotos que acontecem sob o mar, eles são mais fortes. Esse aconteceu em terra, mas é um terremoto muito forte. Ele tem 7,8 graus na escala Richter, ele foi a 17,9 quilômetros de profundidade. Os terremotos costumam acontecer em uma profundidade entre 2 a 20 quilômetros. E é uma arquitetura nessa região que ela é uma arquitetura mais antiga, pouco preparada para esse tipo de evento, apesar de ser algo frequente. E a gente estava acompanhando as imagens na cidade de Adiamã, que a gente tem observado uma cena muito frequente. As pessoas soterradas sob os escombros dos prédios, gritando por ajuda, essas imagens que estão na tela agora. Então as pessoas sob os escombros, soterradas há 24 horas, algumas delas, gritando por ajuda, e os civis, a população, sem poder fazer nada. O que está acontecendo também é muito importante a gente destacar. O frio, Tiago, o frio muito intenso na região. Nesse momento, na cidade de Adiamã, eu estava checando isso agora, a temperatura é de 3 graus Celsius. A mínima esperada lá hoje é de -2. Isso dificulta aí bastante o trabalho das equipes de resgate. Como a gente disse, são mais de 20 mil pessoas nas buscas desde que o terremoto aconteceu ontem, às 4h17 da manhã. Mais de 200 réplicas do terremoto também, isso atrapalha muito as buscas, mas como a gente tinha falado, o tipo de terremoto, que é o de placas transformantes, uma indo em uma direção, outra indo em outra, no caso uma indo a leste, outra indo a norte, e a tendência é que essas réplicas diminuam com o tempo. Tá certo. Bom, claro que estaremos acompanhando. O Fabrício Naitsky, nosso editor internacional, está de plantão também, traz as outras informações ao longo da nossa programação. Até mais tarde. Valeu.